Em nosso estudo de hoje, a lição 155 do livro Palavra da Vida Eterna, Paz em Nós. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Paulo, na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Abraçando a renovação espiritual para a conquista da luz, quase sempre somos contraditados pelas forças da sombra, qual se tivéssemos o coração exposto a todas as críticas destrutivas. Cultivas bondade, afirmo-te idiota. Mostras paciência, imagino-te poltrão. Esquece golpes sofridos, chamo-te de covarde. Praticas a humildade, apontam-te por tolo. Falas a verdade e supões-te obsesso. Exerces brandura e julgam-te preguiçoso. Auxilias fraternalmente e envenenam-te o gesto. Confias e dizem-te fanático. Cumpres obrigações e há quem zombe de ti. Entretanto, a despeito de todas as dúvidas e impugnações que te cerquem os passos, segue para diante atendendo aos deveres que a vida te preceitua, conforme o testemunho da consciência, na convicção de que felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós. Emmanuel vem falar hoje sobre o momento que todos passamos em algum momento da evolução. Tem um momento que a gente desperta para o Cristo e que o Cristo conquista a gente. Quando conquista a gente começa um trabalho de reforma, um trabalho de revisão dos nossos comportamentos. E, num primeiro momento, é um trabalho apenas de revisão dos comportamentos, mas daqui a pouco você também é convidado a entrar num trabalho qualquer, trabalho assistencial, trabalho de divulgação, trabalho doutrinário, qualquer trabalho desse. E aí que as forças da sombra costumam querer te puxar mesmo, né, para aquele meio comum, para querer não deixar que a gente evolua. Essa que é a verdade. É interessante como é que funcionam as coisas nesse mundo. Então o Emmanuel começa com um versículo que foi falado por Paulo. A nossa glória é essa, é o testemunho da nossa consciência. Fica pra gente aqui, ó. O que vale é o que está na nossa consciência. Porque é interessante, né? Cada um vai ter uma história diferente do outro, mas eu vou passar um pouquinho da minha, porque quando a gente fala da gente, nossas palavras têm mais força. Eu me lembro que quando eu fui convidado para fazer parte da diretoria da Casa Espírita, a gente, por estar vinculado ao Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro, e eram mais de 30 casas vinculadas ao trabalho, ao estudo doutrinário deles, o que a gente fazia? A gente fazia 2 reuniões por ano com o seu altivo, que é o presidente do Centro Espírita Leon Denis. E aí, numa dessas reuniões, um amigo levantou e falou assim: eu sou presidente da casa tal, mas também coordeno um trabalho no presídio, um trabalho de evangelização no presídio. Quando ele falou isso, eu, de maneira instintiva, me levantei e falei: eu quero participar, quero conhecer esse trabalho. Aí comecei a participar com ele. O trabalho, na época, era numa segunda-feira. Então, por ser um trabalho assim, né, presídio, Rio de Janeiro, eu comecei a fazer um jejum de pensamentos e procurar me preparar também, até doutrinariamente. Então, chegava segunda-feira, eu me resguardava de tudo, já me mantinha aqui mais na introspecção, procurando ler, fazendo oração para chegar lá e fazer um trabalho com a exigência que o trabalho tem. Aí, com o tempo eu percebi, peraí, a minha segunda-feira ficou diferente, porque eu, por conta dessa obrigação com o trabalho, nas segundas-feiras eu passei a me expor menos às tentações, aos problemas mais graves. E o que acontece? Pô, se isso aconteceu na segunda, eu vou tentar arrumar uma atividade também na terça-feira, né? E eu vou tentar arrumar o maior número de dias que eu possa ficar nessa sintonia, porque já que eu não consigo entrar nessa vibração de maneira espontânea, de maneira automática, eu vou, por enquanto, criando vínculos que vão me obrigar a entrar nesse nível de vibração. Foi essa, com toda a sinceridade do meu coração, foi isso que aconteceu, foi essa a realidade. Aí, daqui a pouco, né, sem a gente perceber, a gente estava terça-feira no trabalho da desobsessão, quarta-feira no curso,
quinta-feira no passe de cura, e ocupando a nossa semana, né, fazendo estudos aqui, estudos ali. Para quem está de fora, e até mesmo para os nossos familiares, o que acontece? Nós somos fanáticos. Primeiro ponto, fanatismo. E a gente vai ter que ter uma paciência muito grande para mostrar, não, isso faz parte de um tratamento, e está dando certo comigo, porque tem alguns vícios, alguns pensamentos completamente equivocados, que quando eu estou envolvido com o trabalho, eles são deixados de lado. Aí daqui a pouco termina o trabalho, é claro que o homem velho não morre assim de uma hora para outra, eles até voltam, mas eles voltam com menos força. Porque agora eu estou em sintonia com os amigos que estão aqui do lado, e a gente começa a procurar fazer isso com frequência. Então o que ele vem falar aqui pra gente? Você cultiva a bondade, a pessoa vai te chamar de idiota. Me lembro com carinho, não tem desrespeito não. Já que veio na cabeça, né? A gente começou um trabalho de entrega de presentes para as crianças no final do ano, e chegou ao ponto de entregar 1.600 crianças durante vários anos. Eram 1.600 crianças inscritas. Filas em quarteirões para receber o presente de final de ano. Aí eu fui pedir para uma pessoa, a pessoa, né, meio a contragosto, deu para perceber que ela estava meio a contragosto, ela assinou lá como padrinho. Quando a gente foi cobrar o presente, ele não levou o presente, depois ele falou, não vou dar presente nenhum, não, isso é a soberba de vocês. Mas falou uns termos assim, né? Que naquele momento, eu falei, não, então desculpa, meu amigo, tudo bem. E a gente já tem um trabalho já preparado para atender só aquelas situações emergenciais que não foram cumpridas, né? Que no universo de 1.600 padrinhos, alguns padrinhos ficam doentes, viajam, esquecem, tem um problema financeiro inesperado e acabam não conseguindo cumprir com o compromisso que seria, né, comprar um calçado, uma roupa e um brinquedo para fazer um kit para dar para aquela criança. Então a gente já faz uma doação por fora para preparar para comprar para esses casos. Mas a gente ouve cada coisa, né? Então a pessoa te chama de idiota. Se você mostra paciência, vão falar que você está ficando louco. Se você esquece golpes, vão te chamar de covarde. Esse é o mais comum, né? Te chamar de covarde no mundo em que está acostumado a revidar tudo. Você tem que aprender a se defender, você é chamado de covarde. Então todos esses pontos que ele está falando, se você pratica a humildade, vão te chamar de tolo. Mas você está ganhando o que com isso? Não está ganhando nada. As pessoas não compreendem que o trabalho mesmo, ele começa a ter sentido. Como a gente não exige nada, a gente começa simplesmente a sentir uma felicidade, uma energia diferente, que ao mesmo tempo que ela te deixa muito para cima, ela também te coloca para pensar muito, te deixar ansioso e incomodado, porque tem muito trabalho para fazer, muita gente sofrendo. Então você começa a ter a sensação de que você está no caminho correto, mas ao mesmo tempo bate uma angústia, sim, porque a gente, meu Deus, por que eu não tinha visto até agora esse sofrimento todo, e é só agora que eu estou tendo a oportunidade de ver. Então ele diz aqui, confia, o pessoal vai te dizer fanatismo. Fanatismo foi a palavra, talvez, que eu mais tenha ouvido falar quando comecei há 20 anos, 22 anos, 23 anos, esses trabalhos, né, da gente estar se dedicando, se envolvendo. Então ele bota aqui, ó, cumpre as obrigações e há quem zombe de ti. Entretanto, a despeito de todas as dúvidas e impugnações que te cerquem os passos, segue para diante, atendendo aos deveres que a vida te preceitua, conforme o testemunho da consciência, na convicção de que felicidade verdadeira em tudo significa em tudo paz em nós. É a voz da minha consciência, é a minha consciência. Eu estando com a minha consciência tranquila de que agora eu estou começando a fazer o certo, estou sentindo prazer, vontade de cada vez mais estender esse trabalho, a gente começa sim a aprender que tem que ter equilíbrio sempre, né, gente? Então, vamos pensar aqui, a nossa obrigação maior é com a nossa família. Então, eu não vou abandonar a minha família por causa dessas atividades. O convite nunca foi esse. O convite foi que a gente trocasse as nossas ocupações fúteis. Leiam lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Trabalhadores da Última Hora. Aquele momento ocioso que você teria, aquele momento que você estaria vendo novela, vendo filme, vendo coisas que é até degradante muitas das vezes. Não, troquei aqueles momentos. Não deixo de ter momento de lazer, continuo a ter momento de lazer, mas troquei aqueles momentos pelo trabalho. E assim a minha consciência
é a voz que vai me guiando. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.